Olá pessoal, tudo bem? Como eu prometi no último vídeo, hoje eu vou trazer para vocês o mito de Sísifo do Albert Camus. E quem foi Albert Camus? Bem, Albert Camus foi um prêmio Nobel, nasceu na França, morreu na França. Ele foi jornalista, escritor, dramaturgo e filósofo. No caso, esse é um ensaio filosófico dele, em que ele trata sobre o absurdo da existência. Bem, a primeira coisa que ele coloca no início do livro é a seguinte frase: só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena de ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. E aqui ele vai tratar principalmente sobre o suicídio e o absurdo. Bem, muitas vezes o homem pode se ver privado de suas ilusões na vida, privado da crença numa vida após a morte, da crença em um Deus, na crença em uma moral, na esperança em relação à existência. E o que essa privação da ilusão, como coloca o Camus, pode proporcionar no homem? Pode proporcionar um desespero, uma vontade pelo suicídio, porque essa vida é desprovida de sentido, essa vida é desprovida de propósito e significado. Por que eu deveria continuar? Por que eu deveria seguir em frente? Então o homem se desespera e ele pode buscar o suicídio. Só que para Camus não é assim que as coisas funcionam. O homem ele deve olhar para esse absurdo que é a existência e ele deve, através de um ato de coragem, persistir frente a seus limites, certo? Então todos nós temos como destino a morte. Todo mundo vai morrer, eu vou morrer, você vai morrer, nossos pais vão morrer, a gente vai ficar sozinho e um dia vai chegar a nossa hora. E Camus tem uma necessidade incessante de conhecer. Sabe, Nietzsche diz que cada filosofia é um pouco do seu filósofo, sabe? E Camus, então, ele desconsiderando essa probabilidade da vida após a morte, ele diz assim: eu quero saber se eu posso viver com o que sei, e é só isso. Entende? Porque é nesse saber, nesse conhecer seus limites, que está o sentido da vida e a liberdade para Camus. Ele afirma que então a própria liberdade está ligada com as limitações e com a capacidade de convivência com elas. Ele vai afirmar o seguinte: a inteligência, preciso dizer que ela pode ser magnífica, porque ilumina o deserto e o domina, conhece suas servidões e as ilustra, e morrerá ao mesmo tempo que esse corpo, mas saber disto, eis a sua liberdade. Então Camus, ele quer conhecer. O homem absurdo, então, é esse que vai se deparar com a morte, é esse que vai se deparar com a limitação do seu conhecimento, mas é o que vai persistir com coragem, lutando e seguindo em frente, mesmo sabendo que a vida é desprovida de significado, de propósito. Ele vai contar o mito de Sísifo. O que é o mito de Sísifo? É o seguinte, tanto é que o nome do livro é esse. Sísifo, ele era o homem mais sábio da sua época e ele foi condenado ao inferno. Mas quando ele chegou lá, ele tinha uma vingança independente. Ele pediu para um dos deuses para retornar à Terra para cumprir essa vingança. Mas ele chegou na Terra e ele se apegou à vida novamente, e ele não queria mais deixar ela. Ele se revoltou então e quis ficar, só que os deuses não permitiram, e além de não permitir, condenaram ele a uma pena, um trabalho eterno e desprovido de significado, certo? Então Sísifo, todos os dias ele tinha que pegar uma pedra que estava na base de um monte. Ele tinha que rolar essa pedra até o pico do monte, e quando chegava lá em cima a pedra, ela caía. Sísifo era um cara que estava consciente do seu destino. Ele sabia que eternamente ele tem que fazer isso, e ele não tinha opção. Ele tinha que continuar seguindo em frente, ou seja, ele tinha que se prover de coragem e determinação para continuar seguindo, mesmo diante da sua limitação e do seu destino, certo? E muitos homens, então, quando eles não encontram mais respostas para sua vida, eles ficam privados das suas ilusões, eles ficam privados dos seus sonhos, dos seus desejos. Eles decidem tirar o que eles têm de mais valioso, que é a própria vida, certo? Eles se desesperam e, perante esse absurdo, eles decidem se matar. E no sentido oposto, o Camus afirma que quanto melhor será vivida a vida,
quanto menos sentido e menos significado ela tiver, sabe? E o homem absurdo, ele sabendo disso, ele não vai desistir da vida, mas ele vai a todo momento se manter diante desse absurdo, diante dessa barreira de compreensão, de existência, e ele vai lutar por obtenção de mais e mais consciência e lutar por dar manutenção nessa coisa que é a única que ele tem, que é a sua vida. Então o Camus ele prescreve a coragem, porque ele vai afirmar o seguinte: o homem absurdo se revolta contra a morte, morrendo inconciliado e não de bom grado. Ele morre lutando e desejando a existência, pois essa é a sua única medida de valor, certo? Então, esse homem absurdo é um homem corajoso, é um homem que vai batalhar, é um homem que vai continuar, é um homem que não vai desistir mesmo diante das suas impossibilidades, mesmo diante da sua consciência, a consciência de sua limitação. E é nessa consciência que está a beleza da vida e o propósito da vida para Camus, certo? Eu mesmo posso aplicar isso pro meu contexto aqui, fui gravar o vídeo, percebi que eu não sabia tanto quanto eu esperava da obra. Eu li a obra, eu reli vários trechos da obra, eu fiz um esquema escrito sobre a obra, mas quando eu fui gravar, eu percebi que eu não sabia tanto quanto eu imaginava. E eu me desesperei de certa forma, porque eu falei, poxa, o meu conhecimento ele é limitado. Eu tenho uma razão que chega até certo ponto, eu tenho uma capacidade de compreensão que chega até certo ponto, o meu estudo sobre a obra só foi até certo ponto, e isso gerou um certo desespero em mim. Cara, mas agora eu tenho que gravar o vídeo, eu prometi que eu vou gravar o vídeo. Então, com um ato de coragem, como prescreveu o Camus, eu vim aqui e eu gravei o vídeo, e eu vou fazer o quê? Então eu vou me esperar e falar, não, poxa, eu não sei o suficiente, não vai dar, eu vou desistir. Daí aplicando para o contexto maior, não consigo, eu não sei o suficiente, não estou fazendo o que eu gostaria, eu não estou chegando onde eu gostaria, a minha vida é só isso, ela está limitada pela morte, ela está limitada pela minha rotina, ela está limitada pelo meu serviço, ela está limitada pela minha cultura, enfim, por diversos fatores, eu vou me matar por isso? Não, Camus prescreve o contrário. Como ele disse, a existência é a única medida de valor que um homem tem, é o seu bem mais precioso. E então o homem deve ser corajoso, deve seguir em frente, deve batalhar, e ele deve enfrentar esse absurdo de peito aberto de frente. É isso que o Camus prescreve. Então é mais ou menos sobre isso que vai tratar esse livro, e eu realmente é uma leitura um pouco mais... é uma leitura breve, mas ela é um pouco mais complexa, porque ele é bem profundo, mas é uma leitura que eu realmente recomendo para quem tem interesse em se questionar mais em relação a essa questão do valor da vida e dos limites da existência. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, se vocês puderem deixar um like, se inscrever no canal, e até a próxima, pessoal.